Os irmãos programamos a sequência agora com o bloco 2, ok? E agora nós vamos ouvir a pregação com a serva do Deus Altíssimo, a irmã Andréia, que vai pregar a palavra de Deus. Preste atenção que Deus vai salvar, Deus vai curar e Deus vai libertar você que está aí do outro lado do receptor. Eu creio. Ok? Então, irmã, senta aqui, por favor. Você vai falar, vou colocar esse diretório também. Você vai falar vai sair do sistema. Bota aí, todo Deus junto. Bota aqui, bota aí. Bota ele aqui, ó. Pode falar. Saudando a todos com a paz do Senhor. Quero desejar que esta noite seja uma noite de paz e de salvação para a vida de você que está ouvindo este programa de rádio. Que o Senhor Deus possa chegar na sua vida com aquilo que você precisa e não exatamente com aquilo que você quer. Nosso Deus, Ele é Deus de providência, mas também temos que saber a condição em que nos encontramos diante desse Deus para alcançarmos a sua providência. Eu louvo a Deus pelas nossas vidas, porque graças a Cristo hoje temos a oportunidade de termos vida e vida com abundância. Deus, Ele mandou o seu único Filho para que você que está aí do outro lado e eu que estou aqui deste lado tenhamos direito à salvação. Não foi de graça, foi pago um alto preço pela minha vida, pela tua vida, pelo meu direito de dizer livre estou e pelo seu direito de ser livre também. A condenação que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida estava nas costas de Jesus. Quando Ele carregou aquela cruz, nada justifica a sua inércia espiritual. Chega de dizer que você não tem capacidade. Chega de dizer que você não pode. Hoje é o dia em que cadeias serão quebradas na sua vida, correntes serão colocadas por terra e toda a prisão de Satanás na tua vida o Senhor irá colocar abaixo, porque hoje é o dia aceitável do Senhor para a tua vida. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, já nos dá uma maravilhosa saudação dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida que em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Sabemos que o salário do pecado é o dom da morte, mas o dom de Deus é a vida e a vida eterna. O salário do pecado é a morte, entenda que é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Mas vamos partir para o princípio salário. O que você faz para merecer a vida eterna? Se o Senhor Jesus receber a ordem do Deus Altíssimo nesse exato momento, e os anjos tocarem as trombetas, e houver no céu uma comitiva celestial, para que a terra receba o Rei da Glória, e este Rei da Glória chegar diante de você e lhe perguntar: para quem você tem preparado a sua alma? O que você tem feito? E o que você tem nas suas mãos para apresentar ao Deus Altíssimo? Dando início a esta palavra, eu quero falar um pouco da minha vida. Eu aceitei o Senhor Jesus com 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade eu tive uma descoberta tão grandiosa, tão maravilhosa, que não cabe em palavras humanas descrever para vocês o que Deus fez por mim. E então, eu e minha casa servimos ao Senhor durante um tempo. Meu pai, ele era idólatra, meu pai ele era beberrão e ele também era um homem que usava drogas, agredia fisicamente a minha mãe, emocionalmente e moralmente. Minha mãe foi muito sofrida na mão do meu pai. E um certo dia, Deus resolveu dar um basta no sofrimento daquela mulher, né? E ela aceitou Jesus. E eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas Satanás, não satisfeito, usou um homem
para tentar contra a minha vida, tentar molestar sexualmente a mim. E então meu pai deixou Jesus, mas eu insisti nos caminhos do Senhor. Eu permaneci, mesmo que sem saber o que é que eu fazia, sem entender o propósito de Deus, porque eu era uma criança de 9 anos, mas o desejo do meu coração era servir ao Senhor. Com 15 anos de idade eu fui batizada no Espírito Santo e recebi uma promessa de Deus, uma promessa de vida: se permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Entenda que é se permanecer até o fim. Quem tem promessa de Deus, se não permanecer até o fim, morre. O salário do pecado é a morte. Não existe: eu tenho promessa de Deus, então não vou morrer. Se desvia. Começa a fazer como Saul fez. Começa a procurar deuses estranhos. Começa a andar segundo o teu coração, segundo os teus princípios. Começa a andar segundo a tua vontade. Saul era para ser rei. A descendência de Saul era para ter governado Israel. Mas Deus arrancou das mãos daquele homem soberbo e idólatra aquilo que era seu por herança. A promessa de Deus era para a vida de Saul. Davi, sabendo disso, disse: Deus me livre de tocar um escolhido do Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque pecou, porque errou, mas reconheceu que sem o Espírito de Deus ele não era nada nem ninguém. Davi dizia em suas palavras: Senhor, eu quero perder tudo, mas eu não quero perder o teu Espírito. Eu não quero perder a tua presença. Davi dançou como um menino. Davi dançou como quem festeja por trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. A sua esposa o rejeitou porque só quem conhece o gesto de um adorador é quem compartilha do mesmo Espírito, porque o Espírito testifica para a justiça e o Deus lá da sua glória, ele contempla a adoração de um Espírito adorador e derrama a sua graça sobre as nossas vidas. Filho da promessa também morre se não esperar na promessa de Deus. Aqui em Romanos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus. O que é andar com Cristo Jesus? É ser melhor do que os outros? É olhar para o outro e julgar o outro segundo o seu olho? É olhar para o outro e achar que você sabe mais do que Deus sobre ele? Deixa eu te dizer uma coisa: você não é nada nem ninguém para julgar o servo alheio. É Deus quem o justifica através de Cristo Jesus no sacrifício da cruz. Deus não é menino e é necessário que os seus adoradores o adorem com o seu senso racional em total equilíbrio, sabendo que haverá um peso e uma medida para a minha e para a sua justiça diante de Deus. Deus não é menino, então você não pense que você engana ele com meia dúzia de palavras, achando que o seu texto bem elaborado vai tocar o coração de Deus com a sua hipocrisia. Deus, ele não é menino para você chegar com dízimos e ofertas e achar que compra o Deus verdadeiro, que é dono do ouro e da prata, que não precisa da sua mediocridade. Deus, ele não é menino, então não se engane, porque Deus ninguém engana. Quero aqui compartilhar com você uma experiência minha, porque eu também fui crente menino, que achava que eu, com meia dúzia de palavras, com a minha hipocrisia, podia enganar o meu Deus. Mas o meu Deus, que vê tudo o que acontece em oculto, não deixou que nada passasse desapercebido. E como Deus revela e ainda permanece o mesmo, não mudou, não vai mudar. E não é porque eu me coloquei perante os seus pés que ele se esqueceu que um dia você estava aí na depressão, dando brechas para o maligno destruir a sua vida. Não é porque um dia eu disse sim que Deus se esqueceu de você. Você é o principal motivo pelo qual o relógio ainda não deu meia-noite no relógio celestial. Você é o principal motivo pelo qual a trombeta ainda não soou e o grito de meia-noite, aí vem o noivo, ainda não foi ouvido. Aí vem o noivo. Prepara-te para
para te encontrar com o Senhor, porque quando pedirem a sua alma, você tem que estar convicto para quem você tenha preparado. O salário do pecado é a morte, e é a morte eterna. Você viverá eternamente na miséria do inferno, ardendo em chamas. Porque sim, os pregadores de hoje esqueceram que há uma condenação para todo aquele que disseram: não, eu não estou preparado, não, não é agora, não, eu não estou pronto. Se você esperar para se preparar, este dia nunca vai chegar. Porque a peleja contra a carne e contra o espírito, aquele que você sustenta terá mais força para vencer. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito na verdade está pronto. Entenda que a carne é fraca, sujeitai-vos ao espírito, resista ao pecado, mortifique a sua carne e entenda que há um plano de Deus para a sua vida, e este plano consiste em que você seja salvo, em que o seu nome esteja no livro da vida, em que você ande pelas ruas da Nova Jerusalém Celestial. Este plano de Deus consiste para que você tenha vida e vida com abundância. Deus é fiel, e essa fidelidade só exige de mim e de você que não tenhamos outros deuses diante dele, porque só ele é necessário para que eu e você tenhamos vida com salvação, vida com abundância. Deus, ele é grande e a sua misericórdia é infinita, mas o juízo de Deus será sem misericórdia. Meus amados, vivemos um evangelho confortável, onde as pessoas que se sentem ofendidas e podem procurar várias igrejas, porque agora existem vários ministérios, mas eu concordo que é o mesmo Espírito que atua em todos para um propósito, que é o propósito de Deus. Assim está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, que diz: há uma diversidade de ministério, mas é o mesmo Deus que atua em todos para um propósito. Eu entendo que nem todos foram chamados para profetizar, nem todos foram chamados para pregar, nem todos foram chamados para louvar, mas você foi chamado para ser salvo, e esse é um dom gratuito de Deus. Entenda, meus queridos, que eu, na qualidade de serva do Senhor, tenho um testemunho para contar da minha vida, do que Deus fez comigo. Eu, muito jovem, servi ao Senhor e decidi por minha conta andar segundo os meus caminhos, segundo o meu coração, e me desviei dos caminhos do Senhor. Paguei um alto preço, mas Deus não se esqueceu de mim nem das promessas que Ele fez na minha vida. Então um dia Deus achou por bem me dar uma palavra de salvação, e eu ouvi esta palavra. Eu reconheci a voz do meu Senhor e me dei o prazer de entender que sem Ele eu não seria nada nem ninguém. Voltei para Jesus. Deus me deu um lar, me deu uma família, me deu um esposo lindo e loiro, né? Meu irmão Gilton Costa da Cruz, meu esposo, a quem Deus tem abençoado a minha vida. Nós tivemos 3 filhos. O meu primeiro filho, infelizmente, veio da minha vida promíscua, na qual eu vivia na prostituição, na qual eu tinha desprezado o projeto de Deus para a minha vida. Mas nem por isso a minha bênção deixou de ser pequena, porque eu era uma mulher estéril. Eu tinha um probleminha chamado incompetência istmo-cervical. Eu tinha toxoplasmose, citomegalovírus, eu tinha hepatite, eu tinha anemia crônica, a qual eu tinha que tomar umas injeções de ferro para poder sustentar o peso do meu corpo. Tive depressão, tive bulimia. Deus me curou de males que a ciência disse que não tinha cura, mas Deus me curou. E um certo dia eu engravidei e eu achei que eu realizaria o meu sonho, porque era o sonho da minha vida, era ser mãe. Mas eu perdi 2 bebês. E um certo dia Deus usou uma mulher e disse: Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na tua vida, não porque você mereça, mas porque Deus, Ele é fiel. E então, contradizendo a medicina, eu engravidei. Passei mais da metade da minha gravidez internada em um hospital. Eu tive que fazer um procedimento chamado cerclagem, que é uns pontos que eles dão em torno do útero, para que o meu bebê não saísse de mim antes do tempo. Deus preservou a vida do meu filho. Durante a minha gravidez, meu filho passou 3 ou 4 dias sem mexer,
E eu fiquei desesperada. Fui à casa da minha irmã, a minha sobrinha orou e o bebê voltou a mexer. Quando eu cheguei no hospital, o médico disse: eu não sei como ele não morreu. Deus deu vida ao meu filho e ainda disse que era um presente dele para a minha vida. Logo depois, eu e meu esposo tivemos gêmeos. Nasceram de 6 meses, prematuro. E assim que nasceram, eles foram tirados de mim, levados às pressas para a UTI neonatal da maternidade de Santa Catarina. E eu fiquei naquele leito sem saber o que estava acontecendo com meus filhos. Por 3 meses e 10 dias eu fiquei internada naquele hospital. O meu filho teve infecção generalizada. O meu filho foi desenganado pelos médicos. Teve uma médica que chegou para mim e disse que eu não tivesse esperança com relação ao meu filho, porque o meu filho era um bebê terminal, ele não tinha possibilidade de vida. Eu me ajoelhei no pátio daquele hospital e disse: Deus, que é o dono da vida, o Senhor é quem dá e o Senhor é quem tira. Se o Senhor achar por bem tirar a vida do meu filho, eu te glorifico. Mas se o Senhor me der o meu filho, me colocar ele nos meus braços, eu quero, meu Senhor, entregar o meu caminho a ti e ensinar o meu filho que não há outro Deus além de ti. Os meus filhos são mais crentes do que eu, são muito mais crentes do que eu. Mas se você pensa que parou por aí o meu testemunho, Deus fez muito mais coisas, muito mais. Logo em seguida, eu engravidei da minha filha. 4 anos depois, 5 anos depois, minha filha nasceu bem, saudável, louvado seja Deus. Mas o meu esposo estava comido de uma depressão terrível. Uma depressão que o impedia de trabalhar, uma depressão que o impedia de ser meu esposo, que o impedia de ser um homem, porque eu tinha me apaixonado e me casado. Durante esse tempo em que meu marido passou com depressão, eu passei 1 ano e 6 meses sem dormir. Nós não tínhamos de que viver. Passei fome, passei necessidades, mas Deus nunca permitiu que eu murmurasse ou que eu desistisse do chamado dele na minha vida. Muitas vezes eu cheguei na igreja e fui mal interpretada pelos meus irmãos por conta da dor que eu sofria. Se você vê alguém chorando e você não sabe o que está acontecendo, não julgue. Não julgue. Levi julgou, o profeta Levi julgou a Ana porque essa chorava e somente mexia os seus lábios. Só Deus conhecia a angústia de Ana. Só Deus sabia o que Ana sentia no seu coração. E quando ele chegou para aquela mulher e disse: aparta de ti o teu vinho, para mim disseram: você é uma figura miserável na casa do Senhor. Chegaram para mim e me disseram que eu não combinava com aquele ambiente, porque era uma figura miserável, que eu parecia que eu estava mais ali para pedir esmola do que para servir ao Deus. A minha figura era rejeitável diante dos olhos dos homens. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para os céus e disse: meu Deus, quando eu andava no mundo, meu Senhor, eu tinha orgulho da minha beleza, eu tinha orgulho de quem eu era, porque eu chamava a atenção, porque eu era assim, e comecei a me gloriar de quem eu era. E o Senhor disse: você está do jeito que eu quero que você esteja. É dentro deste vale que vai sair daí um profeta para a honra e glória do meu nome. Eu não entendi o propósito de Deus naquele momento, porque eu só via vales, eu estava cega, eu não conseguia enxergar além dos montes, eu só via os montes, assim como você que está aí do outro lado. Você só consegue enxergar essa dificuldade, você só consegue enxergar esse monte, porque esta situação se torna maior do que a sua fé, porque este princípio é maior do que o que você pode imaginar. Mas a palavra do Senhor diz que o fim das coisas é muito melhor do que o começo delas. E hoje lhe posso de vitória, eu posso lhe dizer, como quem passou pelo vale da sombra da morte, Deus tem vida para você. Durante a depressão do meu marido, eu vivi um desespero, eu vivi um caos, mas eu contei com a providência de Deus. Muitas vezes eu não sabia como eu ia dar de comer aos meus filhos, mas Deus providenciava o maná, o necessário para aquele dia. Para você ter noção, uma pessoa a quem eu devia um dinheiro fazia um tempo, porque eu não tinha condição de pagar. Deus usou essa pessoa para sustentar a minha casa, manhã, tarde e noite, durante 6 meses. Durante 6 meses essa pessoa foi usada por Deus para sustentar a minha casa, e eu devendo a esta pessoa. Deus é fiel, meus amados, e Ele cumpre com o que promete, quando Ele diz: não se turbe o vosso coração.
depressão. Então, não se turbe, embora eu sei que não é fácil, mas não se turbe. Deus tem providência para a sua vida. Ainda há um Deus olhando para a sua necessidade. Meu irmão entrou em um processo de usar drogas, e era um uso contínuo e constante e abundante. Minha mãe não tinha forças para lutar sozinha, e eu assumi essa peleja junto com minha mãe. Meu irmão começou a dever então a traficantes, e Deus me usou para pregar para estes homens que infelizmente partiram desta vida sem ter conhecido o Deus que tem vida e vida com abundância. Mas Deus me fez para pregar para chefe de facção. Deus me levou para pregar para matador. Deus me levou para pregar para homens miseráveis que, como eu, não tinha possibilidade de vida, mas Deus achou por bem me dar a vida. E então, um certo dia, o meu irmão devendo uma grande quantia de dinheiro, e minha mãe ficou desesperada. Nós não sabíamos o que fazer. E então, aquele homem entrou em contato conosco dizendo que iria nos matar. Iria matar meu irmão, iria matar os meus filhos, que nada tinham a ver com essa história, e iria me matar. Meu esposo com depressão não tinha muito o que fazer. Ele foi somente orar e chorar nos pés do Senhor. E eu, cheia do Espírito Santo, mas eu aqui confesso que só Deus sabe como eu fiquei depois daquele assunto com aquele homem. Só Deus e eu sei o quanto a minha estrutura foi abalada, mas vivi o Senhor, que Deus foi fiel com a minha vida. Aquele homem falando comigo, ameaçando a mim, aos meus filhos e ao meu irmão. E eu disse: se for da vontade de Deus, se for Deus que tenha marcado esse dia para que eu e a minha família se encontrem com Ele lá na glória, você será o braço de Deus para me arrancar aqui da terra, que não serve para mim. Mas se não for vontade de Deus, você é quem vai sair daqui sem vida. Ele olhou para o meu irmão e disse: na sua casa tem uma crente, mas só Deus e eu sair. Como ficou a minha estrutura? Ele me deu um prazo que não existia para pagar aquela dívida, e Deus foi fiel. Minha mãe pagou a dívida, e eu e meu irmão e os meus filhos saímos dessa situação com vida. No meio desse caos todo, eu continuei passando por uma outra prova dentro da casa do Senhor, porque durante todo esse processo, meu marido com depressão, desempregado, eu também desempregada, 4 filhos para criar, meu irmão devendo a traficantes, minha mãe passando por um caos, eu passando por perseguição dentro da igreja. Um certo irmão chegou para mim e disse: aqui não é o seu lugar, não é pessoas como você que vão ficar aqui. Eu olhei na cara dele e disse: vive o Senhor, que enquanto Deus for o Deus que resgatar o mais miserável pecador, o mais terrível, o mais imundo, eu permanecerei aqui na casa do Senhor, porque estas paredes foram feitas por homens, mas o Deus que aqui eu adoro é um Deus que não cabe dentro de 4 paredes. Verdade, meu irmão, muito bem. Esse irmão foi obrigado a me pedir perdão, mas vive Deus, que eu nem por um minuto tive raiva daquele irmão, porque quem é de Deus vê o que não é de Deus, e eu sabia que era Satanás na boca daquele homem, querendo me fazer desistir. Nesse mesmo período, na cidade de Parazinho, quem é de Parazinho sabe, há uma falta d'água terrível. Na minha casa não havia vasilhas suficientes para armazenar água, e passou 15 dias sem água. Eu passei uma humilhação horrível por conta de 4 baldes de água. Não tinha água para beber, não tinha água para meus filhos tomarem banho, não tinha água nem para lavar roupa, não tinha água para nada. E por conta de 4 baldes d'água, baldes desses de 20 litros, por conta desses baldes, eu sofri uma grande humilhação. Mas Deus é muito fiel, porque o mesmo que me humilhou, Deus usou para alimentar a minha família durante o período que Deus estipulou para nossas vidas. Entendam, meus amados, que há providência de Deus para a sua vida. Há providência de Deus para a sua vida. Os meus gêmeos, quando nasceram, que foram para a UTI, passaram 3 meses e 10 dias. Quando eles foram desenganados pelos médicos, eu desesperei. O meu coração se angustiou. Eu queria ali morrer junto com meu filho. Mas eu conheci um Deus que tem vida. E é a este Deus que eu recorro. Durante todo esse período, eu vi os meus sonhos serem enterrados por outras pessoas. Não fui eu que larguei a rede, mas arrancaram as redes das minhas mãos para que eu não pudesse pescar. Durante este período, eu pegava os meus filhos, pegava a literatura para evangelizar nas ruas
a quem ninguém tinha coragem de evangelizar. E vive o Senhor, que foi graças a Deus que hoje eu estou de pé para dizer que o meu Redentor vive. Aleluia, e se levantou glória para a me Deus. dar a sua promessa. Mas porque eu permaneci, e se eu permanecer até o fim, receberei o meu galardão. Mas não porque eu estou sentada, não porque eu mudei de roupa, não porque eu mudei de personalidade, não porque eu mudei o meu caráter, mas porque eu não larguei a rede. Mesmo quando tentaram arrancar ela das minhas mãos, eu ia aonde ninguém queria ir, porque o chamado de Deus não é com o microfone na mão, não é com público nem com plateia, é com almas sedentas que precisam de salvação, é com famílias destruídas que precisam ser renovadas através da oração. Eu e você somos canais de Deus para abençoar aqueles que estão morrendo de fome e morrendo de sede. Que coisa linda. Não é em púlpitos, não é com plateia. Não é assim que é feito o evangelho. Quantas vezes você viu Jesus engravatado? Quantas vezes Jesus recebeu cachê para pregar o evangelho? Muito bem. Quantas vezes Jesus recebeu para curar cego, levantar aleijado? Quantas vezes Jesus recebeu para te dar vida? Me diz o preço que você pagou para que Jesus te desse vida. Jesus te deu vida e graça. Então deixe de se render à vontade do homem. Deixe de se render a que o homem diz que você pode ou não pode fazer. Não estou aqui levantando a rebelião contra os nossos líderes, porque rebelião é imitar a Satanás, e quem imita a Satanás não tem parte com Deus. É verdade, rebelião. Obedeça ao seu líder, mas o seu líder maior está te dizendo: não sai do seu lugar, não saia da sua casa, não saia do seu lugar, mas faça a obra. Você está pensando que se faz obra sentado na cadeira como aqui eu estou? Embora eu esteja fazendo. Mas se eu estivesse calada, quais os frutos que eu teria para dar? Se quando me disseram que aquela igreja não era o lugar para eu estar, e eu tivesse me conformado, se eu tivesse continuado na miséria do meu pecado, do meu adultério, da minha prostituição, da minha lascívia, se eu tivesse continuado como o nojo de ser humano que eu era, haveria recompensa para mim? Que recompensa você quer para o nada que você está fazendo? Qual é a recompensa que você quer receber por nada que você exerce? Não existe grandes templos que te convidem. Existem vidas que estão precisando de você. Pessoas como esta pessoa que você passou por ela hoje e trouxeu a cara porque não estava bem vestida, porque não estava bem calçada. Um dia desses eu entrei numa loja e eu fui muito simples, porque eu tinha acabado de sair de casa, eu vi uma roupa na vitrine, gostei e entrei. A vendedora nem fez caso de mim. Acho que ela pensou que eu não podia comprar roupa, e de fato ela estava certa. Mas eu era uma cliente, eu tinha o mesmo valor de quem tinha dinheiro. E então eu voltei num outro dia, arrumada, maquiada, de salto, e aí essa mulher me atendeu como se eu fosse a própria primeira dama. Vê a diferença, irmãos? É muito bom você pregar: eu sou o bom samaritano, eu quero ser como o bom samaritano. Mas na verdade você é um levita, você está muito acostumado a ser bajulado, então você não quer abaixar para ajudar. Você é aquele sacerdote que vai fingir que não viu aquele que caiu, mas quer dizer que é o bonzinho da história. Deus conhece o íntimo do teu coração. Tão miserável quanto aquele que está na lama é aquele que acha que está na fama. Saia da inércia espiritual, porque Deus corrige aquele a quem Ele ama. Chega de pregadores que estão inflando o seu ego. Se você não está fazendo por onde merecer as bênçãos do Senhor, como você quer que elas caiam sobre a sua vida? Faça por onde merecer. A palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: e se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E desde agora e para sempre os meus ouvidos estarão atentos à oração que será feita neste lugar. Neste lugar, muito bem, oh, glória a Deus. Veja que Deus está impondo uma condição. E se o meu povo, você é povo de Deus, nação eleita, sacerdócio real, você foi chamado e escolhido, separado, para que na sua vida houvesse um diferencial. E o seu diferencial não pode ser rejeitar quem está do seu lado. Você não pode ser conhecido como crente soberbo, crente egoísta. Você não pode ser conhecido como crente de salto. Você tem que ser reconhecido por imitar a Cristo. Imagine se você sendo Cristo e um leproso chegando perto de você. Você acha que ele cheirava bem? Você acha que ele estava bem vestido? Israel em toda a sua glória pegava tudo que não prestava, tudo que aos seus olhos não era bonito e jogava para fora da cidade. Havia um lugar específico para quem não era bonito, para quem não era bem afeiçoado, e assim está sendo nas igrejas atualmente. Quem não tem nome, quem não tem renome, quem não tem status, não serve para servir. Quem não tem, não serve para dar. Mas Jesus diz na sua palavra: eu vim para salvar o que estava perdido, porque só quem precisa de remédio é quem está doente. Deus tem palavra de vida para você. E deixa eu te dizer uma coisa: existem pessoas que, como eu, não merecia, mas Jesus, Ele olhou para mim, e Ele disse assim: eu vou fazer algo por você. E então Ele resolveu morrer naquela cruz, manchar as ruas de Jerusalém com o seu sangue. Ele resolveu marcar as suas mãos, Ele resolveu marcar os seus pés, Ele resolveu marcar a sua testa, Ele resolveu marcar o seu coração, por amor a você. Se você acha que o que você está vivendo é o fim, eu estou te falando do que eu vivi, porque eu acho lindo os testemunhos que eu ouço. Eu choro quando eu leio a Bíblia e vejo o que Jó passou. Mas a história de Jó, o que Jó sofreu, foi Jó que sofreu. A dor de Jó, foi Jó que sentiu. Ninguém pode dizer que a sua dor é menor do que a dele, porque quem está sofrendo essa dor é você. Eu não posso dizer que o que eu passei é maior do que o que você está passando, porque só quem sabe o que está passando é você. Talvez agora para você essas palavras não passem de simples palavras, mas deixe Deus mover no teu coração. Deixe o Espírito de Deus comover a sua alma e entenda que você tem valor. Entenda que a sua alma é preciosa, que não é desistindo da caminhada que você vai punir quem te persegue. Não é desistindo de Jesus que você vai conseguir castigar quem quer que você seja condenado. Mas é insistindo. Porque quanto mais o inferno recebe, mais ele se alarga para receber. E a dimensão do inferno, se você pensa que já está grande, eu te digo, ainda tem espaço para receber. Porque Satanás, ele tem fome de sangue, ele tem sede de carne, ele tem sede de gente, e por isso tanta gente está morrendo. Quantos jovens estão entrando nas drogas cedo? Quantas meninas estão entrando numa depressão e se matando cedo demais? Não experimentaram a vida, não experimentaram o gozo da juventude e já estão sendo mães, jovens que nem experimentaram ainda a ciência da vida que Deus preparou para eles e já estão morrendo. Não morra agora, não desista agora. Eu poderia ter
desistido, quando eu passei 7 meses internado em um hospital e o médico dizendo: você vai morrer, você vai morrer. Eu estava sozinha naquele hospital. Eu não tinha uma única pessoa da minha família comigo. Eu não tinha um irmão, uma mãe, um amigo, uma pessoa sequer que fosse. O médico disse: o seu sangue está fraco demais, você está fraca. Eu cega, eu não consegui enxergar. Meu esposo muitas vezes teve que sair às pressas comigo de casa, porque eu desmaiava. Nem para amar o meu marido eu servia, porque às vezes eu passava mal e cegava, e ele tinha que amar e tinha que correr comigo para um hospital. Se você viu o que eu apronto hoje em dia, eu pulo corda, eu corro, eu canto, eu pulo, eu prego, eu ministro, eu evangelizo, eu faço aquilo que Deus me dá vontade de fazer, porque eu era enferma e Deus me deu saúde, eu era doente e Deus me fez ter vida e vida com abundância. Eu era estéril e hoje eu sou mãe de 4 filhos. Eu era prostituta e Deus hoje me fez mulher casada. Eu era adúltera e Deus hoje me fez uma mudança de vida em minha vida. Meu Deus, aleluia. Se você acha que a sua vida está na linha do fim, eu vou te apresentar um começo para a tua história. Nasça de novo, porque morra para este mundo. Morra para tudo aquilo que não serve mais para você, para tudo aquilo que está lhe causando dor e aflição, e comece a viver para Jesus, porque Ele tem história nova para você. A sua história, a sua vida pode edificar a vida de mais alguém. Alguém que você nem vai ver, alguém que você nem vai conhecer, mas Deus vai te dar a oportunidade de reconstruir no meio do caos. No meio do caos, no meio do nada, Deus vai fazer vida nova para você. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que eu vivi, porque eu tive, durante todo esse processo, em que para mim nada fazia sentido, eu tive um pastor que foi como um pai para mim. Eu me emociono muito em falar no meu pastor José Irã, porque ele cuidou de mim como um pai cuida de uma filha. E Deus sabe da gratidão que eu tenho a este homem e a sua família por tudo que eles me fizeram. Porque como um pastor carrega uma ovelha no braço, quando esta está ferida, quando esta está cheia de espinhos, o meu pastor, José Irã, ele me sustentou quando eu não podia me sustentar. Até sandálias para os pés dos meus filhos, quando eu não pude comprar, o meu pastor deu. Mas graças a Deus que há dizimistas e ofertantes que fazem a obra do Senhor com alegria. Eu louvo a Deus pela minha amiga e irmã Ana, que quando eu não tinha alegria de viver, quando eu não tinha forças para continuar, aquela mulher cheia do Espírito Santo foi usada por Deus para orar comigo, para chorar comigo. E quando Deus me deu o riso, ela riu comigo. Aleluia, meu Deus. Deus fez na minha vida coisas grandes, porque eu tive muitos amigos que me apunhalaram pelas costas. Assim como Jesus teve um Judas, eu tive vários Judas. Assim como Abel teve um Caim, eu tive vários Caíns. Mas Deus deu para minha vida um Abel. Deus deu para minha vida um João, que no caso era eu que chorava no ombro dela, no peito, para ouvir as batidas do seu coração. Não é porque alguém te decepcionou que você vai perder a fé. Deus prepara pessoas para nos ajudar a chegarem mais perto de Deus. Se aproxime de pessoas que tenham intimidade com Deus. Não se aproxime de quem é mais fraco do que você, porque um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Mas se você está cego, procure quem tem vista para lhe guiar. Procure quem não vai passar a mão na sua cabeça quando você pecar. Procure pessoas que sejam espirituais. Procure pastores que amam as suas ovelhas. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Foi com muita alegria e com muita dor que quando eu me mudei para Caiçara, eu cheguei no gabinete do meu pastor e fui pedir a minha carta de mudança, e ele é testemunha do quanto eu chorei. Não por causa da igreja, não por causa do que eu estava fazendo ali, mas por conta do que eu vivia ali. Deus tinha dito para mim: eu estou preparando uma nova história para você. Usou uma profeta e disse: eu vou te tirar deste lugar,
eu vou te tirar deste lugar, vou te levar para uma outra cidade. E lá o seu ministério irá criar asas, irá voar. E a sua voz chegará aonde você não chegar. Deus está cumprindo com a promessa que Ele fez na minha vida. Usou a irmã Severina, profeta da minha casa, porque profeta de casa tem honra. Assim tenha quem tem a honra para honrar o profeta. Eliseu era de Jerusalém, e quando Naamã procurou por um profeta, ele disse: mostrarei que há profeta em Jerusalém. Natanael disse: pode ver alguma coisa de Belém? Pode vir alguma coisa boa de lá? E Jesus disse: ei, eu te vi lá debaixo da figueira. Vem coisa boa da sua casa. Tem coisa boa na sua casa. Tem coisas boas aí. Só que você está tão cego, você está vendo tanto a sua situação, que você não está enxergando o que Deus está fazendo por você. Não deixe que essa situação te impeça de ver Deus na sua vida. Não permita que isso acabe com a sua fé. Não permita que esta situação esfrie o amor dentro do seu coração. Porque se multiplica a iniquidade, o amor esfria. Mas não seja eu e você os frios da casa do Senhor. Seja eu e você como Davi, que canta, que dança, que pula, que marcha, mas que não desiste do propósito de Deus nas nossas vidas. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Sandro e da sua esposa, que são pessoas abençoadoras e que, como eu estava até falando para minha amiga Fabiana, eu vou aprender a amar como eu amei o meu pastor. A minha prima disse assim: com certeza. Aí ela até falou assim: mas o que você viveu em Parazinho foi uma história, mas o que você vai viver em Caiçara é uma outra história. Me mudei tem um mês, agora está fazendo exatamente hoje um mês, e Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Deus tem feito grandes coisas. Deus preparou pessoas no meio do meu caminho, ao longo deste caminho, para que eu pudesse amar. Deus me usou para pessoas, Deus usou pessoas para mim, mas o maior milagre foi a oportunidade de pregar para pessoas que, como você, acham que é o fim da linha. E eu vim aqui para te dizer: é o começo de uma nova história para você. Se você hoje cansou da vida que você está levando, e você viu que o caminho que você está trilhando não vai te levar a nada, se você foi jurado de morte, se o seu filho está jurado de morte, assim como meu irmão foi jurado de morte, se você está em um leito de hospital, ou tem alguém no leito de um hospital, Deus ainda faz milagres. Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele não vai mudar. Você hoje tem a oportunidade de publicamente dizer: eu aceito Jesus. Eu aceito, porque tudo que eu passei, porque tudo que eu estou passando, sem Ti, Senhor, não dá. Não dá. O castigo que me trouxe a vida estava sobre o Senhor, e eu ainda estou rejeitando este amor. Como posso eu viver sem um amor que é maior do que tudo? O amor que você sente obsessivo, que te dá vontade de morrer, não é amor. Mas o amor que Jesus sentiu por você, ao ponto de te dar vida. Veja uma coisa: se você morre por quem não lhe ama, você não volta a viver. Mas Jesus morreu por você, que não amava Ele, e Ele voltou a viver, para que você tivesse vida. Se você morre agora, acaba a sua história aqui na terra, mas no inferno o fogo não apaga, o bicho não morre, e o diabo terá prazer na sua morte. Mas eu quero te dizer hoje que você tem uma oportunidade dada por Jesus. É uma oportunidade única, intransferível. É por você o projeto de Deus. Porque quando não havia mais nada a ser feito por você, Jesus disse: eu quero ela para mim. Eu quero ele para mim. Eu estou te falando porque eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu vi os meus filhos morrerem e Deus resolveu dar vida. Eu vi o meu esposo doente e hoje gozando de perfeita saúde. Aleluia. Eu vi o meu ministério morrer, ser enterrado
E Deus fez ressuscitar o que não havia mais vida. Porque dentro de vale de ossos secos, eu sou profeta, mas no meio do mar da vida, eu sou como Pedro. Eu estou sucumbindo, eu estou perecendo, mas há um Jesus sobre o mar que me dá a mão para que eu possa andar sobre as águas com Ele. Sozinha, eu não consigo dar nem 2 passos, mas com Ele, não há vento nem tempestade que me impeça de chegar onde Ele quiser me levar. É desse jeito. Não tem quem se levante que possa conseguir ficar de pé. Com Ele, eu sou mais do que vencedor. Sem Ele, eu sou náufrago. Sem Ele, eu sou depressiva. Eu sou polêmica. Eu tenho bulimia, eu tenho anorexia. Sem Ele, eu tenho depressão, eu tenho opressão, eu tenho síndrome do pânico. Sem Ele, eu não sei o que é ter vida. Sem Ele, eu sou estéril. Sem Ele, eu sou enferma. Sem Ele, eu sou morta. Sem Ele, eu estou condenada ao inferno. Com Ele, eu tenho vida. Com Ele, eu tenho saúde. Com Ele, eu tenho filhos. Com Ele, eu tenho esposo. Com Ele, eu tenho amigos. Com eles, eu tenho família. Com Ele, eu tenho salvação. Aleluia. Com Ele, Deus. eu vou morar no céu. Com Ele, eu andarei em ruas de ouro e cristal. E quando finalmente contemplar face a face, eu quero dizer para Ele: valeu a pena. Valeu a pena. Isso. Valeu a pena ter sede, porque teve quem me desse de beber. Valeu a pena, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha prima Fabiana adora ao Senhor, mas quantas vezes nós saímos para beber juntas? Quantas vezes nós amanhecemos o dia em uma miséria de vida, e que hoje, quando a gente olha para trás, a gente olha para o hoje, estamos vestidas, mas não com essa roupa que você está vendo. São vestes celestiais, são vestidos brancos que não poderão ser manchados. Deixa Jesus lavar a tua vida. Vem para Jesus hoje. Vem para Jesus hoje. Vem depressa. Porque ainda hoje pedirão a tua alma. E para quem você tem preparado? Ainda hoje tem solução para a sua vida. Meu Deus. E se você estava querendo ouvir o seu nome, Jesus está bradando lá dos altos céus. Ouça a voz dele. Filho que creu. Ouça a voz dele. Não se faça de surdo, nem de desentendido. O teu nome, Jesus conhece. Não é eu falando, é Jesus falando, que tem importância. A importância da palavra que sai da minha boca é o que vai ficar no teu coração. Mas a importância daquilo que Deus vai falar para você é aquilo que vai te dar vida. Então vem hoje para Jesus. Não perca a oportunidade. E mais do que depressa, desce do teu eu e vem para Jesus. Eu quero aqui agradecer esta oportunidade. E concluindo o que eu tenho falado aqui, eu quero te dizer que só porque eu entendi que nenhuma condenação há para o que eu estou em Cristo Jesus, é que eu decidi não andar segundo a minha carne, mas atender a vontade do Espírito. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Abençoe seu ministério, abençoe a sua vida, a sua família. Você vai orar por mim? Vou. Senta ali, né? Maravilha, né, meu Deus? Eu sinceramente, eu hoje chorei, né? Louvado seja Deus. Hoje chorei, porque eu vi que Deus está no negócio, né? Sim. Não é que nos outros pregadores eu não senti a presença dele. Eu sinto quando o irmão Louvado seja Deus. vem pregar, eu sinto quando o irmão reclamar vai louvar a Deus, a cabeça vai louvar a Deus, mas realmente a irmã, Deus estruturou ela para ser uma pregadora. Eu estou arrepiado. Louvado seja Deus. Porque ela prega, ela leu, eu nem lembro o texto que ela leu, depois que eu vou ver, eu tive que sair, Romanos 8, né? Aí depois ela vai, o Espírito Santo vai dando a ela, palavra, louvor, testemunho é uma coisa linda, não é fácil pegar assim não, irmã, não é fácil Louvado não. seja Deus. Mas Deus vai te levar por outros países, você crê? Eu creio.
Deus vai te levar por outros países. São Paulo, não sei se ela foi, mas é primeiro, né? Mas Deus vai levar para a Espanha. Louvado seja Deus. Eis-me aqui, Senhor. Deus vai levar para a Espanha, vai levar Ribamar para a Espanha, veio da irmã também, né? Ribamar também vai à Espanha. Se eu couber no pacote de viagem. Sim, Josualdo, papai. Louvado Eu estou muito feliz, irmã André, eu quero agradecer a Deus por este momento. Eu digo que é um momento especial, né? Que eu considero todos os servos de Deus que pregam a palavra, que louvam, porque eu não vejo denominação no meu programa. Meu programa ele é um programa estruturado para pregar para inimigos, comprados para eu sou feliz por isso. Se Deus não faz extensão, nós não fazemos eu vou extensão. fazer para quê, né? O inimigo realmente estava querendo impedir essa obra hoje, você conheceu, né? Preciso. Foi na entrada, mas depois porque vem os detalhes, né? Os frutos, meu irmão, o Senhor vai colher depois. Com certeza, irmã, eu tenho certeza que Deus fez grande obra hoje e que as pessoas que ouviram você pregar, depois eu vou ver, acompanhar na internet os testemunhos das pessoas que foram edificadas, que foram salvas, eu até digo assim, que foram curadas, porque uma palavra pregada, Deus cura na administração, viu? Da palavra. Eu já almejei isso. Uma vez tinha uma mulher que estava na igreja, estava dirigindo uma igreja, e ela chegou na igreja, ela estava muito atribulada, muito triste, lá em Redenção, que eu dirigi em Redenção. E eu falei para ela, mulher, Deus já me usou muito assim, pegar essa mensagem, hoje eu estou mais moderado, né? Mas Deus me usa de vez em quando. Quando às vezes eu fui pregar numa igreja, no sítio Santa Cruz, eu estava profetizando o tempo todo e não sabia que estava profetizando. Quem disse foi o pastor de lá, disse, irmão, você estava profetizando o tempo todo. Eu disse, mas eu não sou profeta. Deus usa você assim. Na próxima vez que eu ver, irmão, vou contar meu testemunho, lógico que é resumido, né? O seu testemunho. Mas tem, dentro do meu ministério, Deus já me usou para curar pessoas que foram desenganadas comigo. Eu acredito. Pessoas que é elas que dão testemunho de mim, não eu delas. Porque o que Deus me leva para fazer, eu digo, Senhor, a honra é tua, a glória é tua. Eu não quero reconhecimento em cima daquilo que o Senhor fez. Deus tem que ser reconhecido. E Deus está sendo reconhecido no seu ministério. Tanto é que Deus usa a gente, às vezes, por exemplo, tem pessoas que ficam dizendo na internet, Deus está falando, está dizendo isso, eu vi que você não fala assim, você prega a palavra e aí a palavra de Deus ela vai chegando no coração, vai entrando, o Espírito Santo vai convencendo. Pessoas que buscam fama, irmão. Você Não quer uma profecia? Compartilha esse vídeo. Pronto. E Deus é isso que compartilha vídeo para poder dar profecia. Agora, você quer ser salvo, compartilha esse vídeo, viu? Não, tá certo? Se você, amado, se você quiser ser salvo, redimido, curado, lavado com o sangue de Jesus, compartilhe esse vídeo de hoje que a irmã pregou falando sobre salvação e deu o testemunho dela que Deus a curou, libertou e transformou. Aí eles vão ser transformados. Ok, eu quero agradecer a irmã André por ela ter vindo de tão longe, né? Quanto dia de viagem? São um dia? 2 horas, não é 3 horas e meia. 3 horas e meia. Mas a gente convida pessoas aqui do Parnamirim e não vem, tem misericórdia. 3 horas e meia de lá pra cá. Só vem se pagar, viu? Esse dom que Deus me deu é de graça e de graça eu faço a obra. Eu perguntei para a Fabrício, ela cobra. Aí Fabrício disse, cobra nada, porque eu vou pagar uma coisa que não paga ninguém, tá? Nós não cobra de ninguém, viu? Então, se não cobra, não Ok, amado, vamos encerrar, vamos orar com uma missionária e depois a irmã, a senhora vai ficar aqui para a gente bater a foto, viu? Então a irmã vai orar agora, encerrando. Pode ficar aqui, lembra? Pode orar, viu? Clênio falou. Hein? Eita, Concluiu, foi? Jeová. Pode orar, ela vai sair, o YouTube está gravando, agora eu tenho medo dele depois. Estamos aqui na tua presença. Sim, meu Pai. Para te pedir perdão pelas nossas falhas. Meu Deus, porque perdoa, somos meu falhos Senhor. e pecadores, meu Senhor. Cheio de defeitos. Pai querido, estamos aqui, meu Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. É verdade, que se o Senhor papai. não nos der, nada temos. Meu Deus. Porque a boca do homem foi feita pelo Senhor e é o Senhor que põe as palavras
palavras em nossas quem bocas. autoriza. Pai Santo, Justo e Eterno, Sim. que esta palavra tenha alcançado corações necessitados, aflitos, que estão carentes e precisando de salvação. Meu Deus. Santo Atinge o Deus, nível de salvação. abençoa, meu Pai amado, este programa. Que este programa papai. possa ser abençoado com a prosperidade do Senhor. Sim, meu que Deus. vidas sejam restauradas, Quero que alma para o casamentos teu reino, sejam Jeová. restaurados, Oh, que glória a pessoas Deus. possam se render ao Senhor através deste programa. Aleluia, que a oh, mensagem glória. da cruz alcance a vida, meu Senhor, daquele mais vil pecador. Meu Deus. Pai amado, Oh, abençoa o glória. teu servo Dionísio, que meu faz Deus. esta obra e a sua família. Eis-me aqui, meu Abençoa a irmã papai, minha Fabiana, esposa. o irmão Ribamar. Abençoa a meu minha filho, a minha família. filha, a família do Pai teu Santo, servo. abençoa os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Pai Santo, Justo e Eterno, abençoa os teus servos que estão em todo o mundo levando a tua palavra. Missionários, meu Senhor, que estão além das fronteiras levando o evangelho. Missionários que linda, estão meu passando por sentenças de morte. Meu Homens e Deus. mulheres que não vivem, meu Pai amado, suas vidas, mas vivem o evangelho. Pai Santo, Justo e Eterno, abençoa os pastores, aos evangelistas. Pai querido, abençoa todo o povo em toda a terra. Meu Em Deus. nome de Jesus. De Jesus. Sara esta terra, Pai. papai. Eu te agradeço em nome de Jesus. E assim Amém. todos juntos dizemos obrigado, Obrigado, Senhor. Senhor. Aleluia. Ok.